Fala galera, tudo certo com vocês? Muito boa noite, bom dia se você me assistir na segundona. Bruno aqui. Hoje eu vou comentar sobre a Via Varejo, vídeo já clássico de todos os domingos, mesmo na quarentena. Eu espero que vocês estejam bem, se educando cada vez mais, se informando cada vez mais, certo? É um momento que a gente pode utilizar como oportunidade de investimento, né? Investimento não na bolsa, mas investimento no próprio conhecimento. Esse investimento que acho que todos são holders, né? Ninguém aprende algo e simplesmente esquece ou faz apostas com o aprendizado, né? Todo mundo aprende para a vida inteira, então é um bom momento para ser um holder em casa de conhecimento, né? Holders do conhecimento. Bom, eu espero que todos vocês estejam bem, familiares, amigos, né? Aqui em Louveira / Jundiaí a gente está tentando se restringir ao máximo, né, para evitar aglomerações. Vejo com bons olhos algumas atitudes aí de empresas, tá, se oferecendo a ajudar ou tentando educar a população, né, mercados aqui da cidade de Jundiaí já não liberando pessoas para entrarem em tumulto, né, mas 10 em 10 pessoas, às vezes até menos, tá, para tentar liberar um certo fluxo menor de pessoas e mais arejado, para que não haja contaminação no principal comércio que nós temos hoje, que é o comércio de alimento, mercados, né, farmácia também. Na farmácia eu fui atrás aí de própolis e também há uma certa, bastante higiene, bastante cuidado com filas, distâncias. Então que bom, eu parto do princípio de que a gente não tem conflitos de interesse hoje no mundo e não estou dizendo que conflito de interesse na normalidade, né, com o mundo andando normalmente, é ruim, muito pelo contrário, né, a divergência traz o desenvolvimento, mas hoje não há divergência, me parece, né, não há conflito de interesse entre iniciativas públicas, privadas, civis, né, todo mundo quer o bem, todo mundo quer a preservação dos queridos, das famílias e do próximo. Então isso ultrapassa todo e qualquer viés, tá? Por mais que a gente tenha conflitos aí acontecendo, né, principalmente no Brasil e no mundo, de ideias divergentes sobre como tratar o Covid ou como se precaver do Covid, a gente tem aí diversas maneiras sendo discutidas e algumas, às vezes, infelizmente, podem ser utilizadas de maneira política, podem ser utilizadas para simplesmente hostilizar uma opinião ou outra. Mas no fundo, acho que quando todo mundo respira fundo, né, o interesse é o mesmo, que é preservação, que é tentar achatar a curva da contaminação. Vou trazer para vocês aqui alguns gráficos sobre o Covid, tá? Então eu estou muito proativo, tá? Na minha opinião, eu estou partindo do princípio, por mais divergência, por maior que seja a divergência política com diversos políticos atuais ou com pessoas que eu conheço, por maior que seja a divergência sobre o que fazer, tá? O interessante é que essa divergência, quando eu dou um passo para fora da minha casa, ela some, tá? E isso eu notei nos meus pais, isso eu notei comigo, que agora estamos juntos, então a gente discute com muito calor em casa o que fazer, o que não fazer. Eu discordo de coisas que meu pai fala ou do que minha mãe fala e vice-versa, e a gente vai lá tentando se alimentar também do Twitter, da internet, de todas as maneiras que a gente encontra para obter informação. Só que quando a gente pisa para fora de casa, por exemplo hoje, que fomos andar aí de manhãzinha para tomar uma vitamina D clássica, fomos num local isolado, quando vimos alguém, cumprimentamos com bom dia, demos um sorriso e tal, mas com distância, certo? Bom dia e distância, tá? Adoro falar bom dia, faz um bem químico danado, tá? Serotonina ali, né? De uma maneira bem natural, mas dopamina no caso, perdão, mas com certa distância. A gente está procurando por alimentos que podem ser de origem animal, origem vegetal, tanto faz, mas que sejam preparados, que seja preparado por nós. Não estamos estocando para semanas, meses, muito pelo contrário, a gente está estocando ali para 2, 3 dias, tá? Porque a gente sabe que se apertar, tá? A gente tem uma condição melhor do que a grande maioria da população. Então, se tiver que haver racionamento de algum produto, nós estaremos mais preparados, não porque temos eles, mas simplesmente porque podemos pagar mais
Então essa consciência, esse conflito divergente que nós temos dentro da minha família, por exemplo, de como fazer, né, o que fazer, qual viés, qual não viés, ele acaba, ou seja, está acabando no momento que a gente pisa fora de casa, tá? Agora que estamos juntos. E isso me traz muita esperança, tá? Porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão assim, é um quebra-pau dentro de casa para saber, puta, olha lá a declaração desse cabeçudo ou daquela outra absurda, meu Deus, não é assim que tem que fazer, olha o que a outra falou, olha o que esse cara está falando, divergências enormes, acaloradas, mas pisamos dentro de casa, todo mundo 1 metro de distância, bom dia, como eu falei, com certa distância, mercado, hoje a gente teve que ir, né? Minha mãe ficou no carro, eu entrei em um mercado, sempre esperando 5 em 5 pessoas, distância no caixa, muito cuidado com o cartão, passa, esteriliza, mão. Então, me parece que o mundo, e eu acredito que não é só aqui no Brasil, mas todo mundo, né, não tem conflito de interesse quando sai de casa. O interesse é o mesmo, a autopreservação. E aí você autopreservando, você acaba, uma pessoa sã, né, acaba tomando cuidados. Pode divergir ali em relação, como eu falei, aos alimentos, quais são, mas não há, na minha opinião, mais divergência em relação à economia, em relação à política, em relação a costumes, quando a gente está em sociedade, quando a gente está fora de casa. Dentro de casa pode continuar o quebra-pau, é saudável para que a gente cada vez mais se nutra de divergências para evoluir, mas fora me parece que todo mundo, pelo menos aqui na região de Jundiaí e Louveira, sinto que a gente está consciente, tá? E tomara que a gente consiga vencer da forma mais branda possível, né, esse desafio que a gente encontra. Se você é da cidade de Jundiaí ou Louveira, né, meu pai é servidor público, vamos dizer assim, e já deixou aviso, você da região, se você tem um papai, mamãe, e inclusive nós jovens, né, eu ainda não fiz 30, mas já vou fazer, perco minha juventude logo, mas também sou viável a tomar a vacina para o influenza. Então, se acha interessante e você mora na região aqui, fique ligado nos aplicativos da prefeitura, no site oficial, jornais, telejornais, blá blá, que os jornais, principalmente digital, né, não pegue jornal de papel, pelo amor, não é o momento, começarão as vacinas, tá certo? Não é vacina do Covid, mas é vacina do influenza, tá? Bom, vamos lá, antes de falar da VVAR hoje, clássico aqui no canal, vamos dar uma olhadinha no Covid pelo mundo, tá? Então nós temos 304.500 casos confirmados, 91 mil total de recuperados e quase 13 mil óbitos, né? Muito triste, mas é uma realidade e a gente tem que lidar com a realidade, não tem jeito, tá? Quando a gente desce para os específicos aqui, temos a China com um achatamento bem legal e objetivado por todos nós, né? Esse achatamento da linha, tá ok? São 81 mil casos confirmados, 72 quase mil recuperados e 3,2 mil óbitos. Na Itália é o caso mais delicado, a Itália e a Espanha são os gráficos mais delicados que vocês podem ver, então exponencial aqui também o vírus, está confirmado, 6 mil recuperados e 4.800 óbitos. Eu sou de família italiana, então é muito triste, mas também é realidade, né? É uma realidade. A gente vai discutir inúmeras causas, inúmeras saídas daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas agora o que pudermos fazer para não termos uma incidência tão forte de óbitos como a italiana é o principal objetivo. Como eu falei, não tem conflito de interesse. Quando a gente vê um fato deste, não tem conflito de interesse, principalmente quando a gente pisa fora de casa. Infelizmente, a Itália é o país que mais está sofrendo, embora nos últimos dias conseguiu descolar o verdinho aqui, ó, tá? Conseguiu descolar do branco, que são os óbitos. Estava pau a pau, 4-4, agora iniciou-se uma maior recuperação e a gente torce muito. Eu, pelo menos, torço muito para todos, tá? Para todos. A responsabilidade do vírus ou
de qualquer tipo de doença do mundo hoje, como tudo está conectado, não é de um cidadão, de uma nação, de uma etnia, mas sim de todos. Então, quando há o prêmio é de todos, quando há a derrota é de todos hoje, né? Então, eu vejo com muito pesar, né? E tudo que eu puder fazer aqui no Brasil para que não se repita esse gráfico, eu farei. Tá? O Irã tem também uma exponencial, os seus casos confirmados, mas tem uma curva mais achatada, tá? Nos seus óbitos. Então a gente percebe aí 20 mil, quase 21 mil confirmados, 7,6 mil recuperados e 1,5 mil óbitos. Tá? A Espanha começa a ter gráficos parecidos, infelizmente, com a Itália. Tá? Então ela está ali com 25 mil confirmados, 2 mil recuperados e 1.300 óbitos. Tá? E quando a gente vem para a Alemanha, eu acho que a Alemanha, desses gráficos que eu trago, se pudesse ter o gráfico aqui da Coreia do Sul, eu acho que seriam os principais exemplos, tá? Onde o caso de confirmação é exponencial também, porém o número de óbitos é bem menor. Tá? Então a Alemanha está conseguindo aí um bom serviço, uma boa luta, e a gente torce para que continue e possa ajudar todos os outros, tá? Sempre. Mesma coisa vale para a China. E os Estados Unidos é também muito parecido com os gráficos italianos e espanhóis, um alto número de confirmações devido à sua densidade populacional, nenhum recuperado por enquanto, e soma 307 óbitos. Então os Estados Unidos, a Espanha e a Itália são os casos mais delicados que eu tenho aqui nesses gráficos, tá? Que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 gráficos, 6 países diferentes. Tá bom, galera? Bom, isso é fato. Voltando aqui para a VVAR, lançou um fato relevante que é bom senso, né? Seria assim, bom senso relevante, tá? Então as lojas físicas vão se desativando, tá? Enquanto as lojas online vão se ativando, tá? Para tentar entregar da maneira mais higiênica possível. Então, se você quer comprar coisinhas aí que você precisa, vejam as lojas online, tanto Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. Aqui não é fazendo um merchan para a ação subir, é fazendo um merchan para que você não precise pegar filas ou ir na rua, né? As pessoas que estão entregando começam a receber tratamentos especiais, treinamentos especiais para entregar de forma mais limpa e clean possível, e você tem o seu produto que você pediu, essencial, né? Focando nos produtos essenciais, obviamente, na porta do seu condomínio, na porta da sua casa. Tá certo? Legal. Parabéns à Via Varejo. Aqui, Price Action, né? Um pouco também do conhecimento que o canal tenta passar para vocês sempre, tá? Que é o conhecimento dos comportamentos dos investidores, né? Então, a VVAR, de novo, todo o papo de 2018 e 2019 aqui do canal continua o mesmo. Então, um grande ombro, cabeça a ombro, que foi de fato liberado aqui, a tendência de alta. Com esse rompimento aqui, ela começou a ocorrer, onde era resistência, 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 foi resistência aqui, mas já virou suporte, tá? Vejam que aqui teve pressão compradora e não pressão vendedora. Tentou descer? Não, até teve uma fraude contábil aqui, nem por isso desceu. Mas aí veio a crise, tá? O que nós temos aqui? 4,47 e 5,9. E 5,9 principalmente. Vamos colocar aqui 4,47, 5,9, 5,17. Faz parte, vamos lá para o semanal, trazer um pouco mais de volatilidade. Tá? Esse retângulo aqui, galera, faz parte para mim dos preços mais importantes da VVAR. Aqui, a família Klein retorna o controle a esses preços, tá? E eu tenho 2 pontos do mestre de dividendos, 3 pontos do mestre de dividendos na mesma área. Tá? Então, o que isso quer dizer? De forma bem simples e direta, preço abaixo não me interessa. Preço, porventura, sobe, testa de cima para baixo, começa a ser viável, a interessar-se na compra. Tá? É lógico que agora o que acontece fora dos gráficos é muito mais importante do que dentro dos gráficos, mas para trazer um pouco de conhecimento está aqui. Ó. Essa volatilidade aqui, para mim, indica muita coisa, mesmo com o cenário fora atual não sendo nada legal. O que eu tenho então? Se continuarmos na toada, vamos falar dos fluxos, depois eu volto aqui. Bom, fluxo de alta, eu acho que vocês já estão craques, tá? É só vocês pegarem esse cara aqui, AB igual a CD, jogarem para cá. Só vocês pegarem esse cara aqui, AB igual a CD, jogar para cá. Então tem os dois principais fluxos de alta
do durante crise é aqui. São parecidos aqui, ó, 6,80, 7,40, né, trazendo números para vocês, algo em torno aqui de 2,96, 3,27 e aqui foi 2,70. Então entre 2,70 e 3 reais, tá? Termina-se fluxos de alta, beleza. Até aí a gente sabe os maiores compradores durante a queda, tá? Mas isso não importa muito durante esse período. Quem compra não importa muito, né? O que importa é a gente ver que comprou. Isso é importante. Então teve gente tomando risco aqui, teve gente tomando risco aqui, teve um pouquinho de pessoas tomando risco, tá? E aqui é a mesma coisa, caudas e candles compradores. Legal. Psicologia, gente. Por quê? Gente que estopou, legal. Só estopa quem compra. Você não consegue estopar sem alguém recomprando. Se você estopou, porque alguém recomprou essa ordem. Então não tem jeito. É uma reação. Tá? Então tem pessoas comprando. Quando a gente vai para o volume, tá? A gente já percebe, tá? Um volume muito acima da média aqui, ó. Pum! Tá? Então essa estopada teve muita comprada, teve muito comprado ou simplesmente compras. São esses dois dados que a gente tem que tirar de um volume acima da média, região de suporte, tá? E caudas, pum, compras, pum, e aqui está voltando para essa precificação. Legal. Essa parte é importante, tiramos aqui, tá? Por enquanto, quem está tentando vencer algum tipo de briga, compra R$1,40, mais ou menos isso, tá? R$1,40 aqui, ó. Pum. É esse carinha que está rodeando. Vamos lá para o diário, para a gente ver, já estamos no diário, perdão, vamos lá para 1 hora, para a gente ver o que aconteceu aqui. Legal, é isso aí. Pum. Então a gente consegue perceber aqui no intraday o zigue-zague, tá? É um zigue-zague bem caprichado, assim, bem simétrico, né? O cara compra, para de comprar, compra, para de comprar, compra, para de comprar, compra, para de comprar. Uau! Então, quando a gente vem para o intraday, ela com uma ação líquida e entrou volume aqui, ficou fácil. Pum, 85 centavos, 85 centavos, 85 centavos, 85 centavos. Se ela subir, vocês acham que elas vão subir quanto? 85 centavos, provavelmente. Tá? Tá certo? Então é importante o que? Definir essa região. É importante para mim, aqui é a minha opinião, não é recomendação. Essa região para mim é a mais forte. Então se ela cair, não me interessa. Interessa eu ver que ela começa a subir de volta. E aí, sobrevivendo a essa região, a gente vai começar a estudar o oposto. Opa, quem vende quanto? Quanto que está vendendo? Esse cara, que é o mesmo cara que, pum, vendeu aqui, AB igual a CD, crau. Aí ele vem para cá, gap, vem para cá, pum, perfeito, ou quase perfeito. Então me parece que a venda está rolando aqui R$2,20, isso no intraday, né? R$2,11 e aqui um pouquinho menos, é R$2,12. Opa, então ó, R$2,11, R$2,12, me parece bem legal. Vamos começar com R$2,19. Então temos R$2,11, R$2,12, R$2,19. Dá um clique, né? O que importa então é que temos que subir, temos que valorizar a ação a partir de uma mínima mais do que esses caras, tá? Então nesse caso temos que subir o suficiente para quando esses caras voltarem, acho que é em português, plural, tá? Quando essa demanda voltar, ela não rompe o fundo. Esse é um ponto 1. Pô, não rompeu o fundo, a gente tende a fazer, né, retângulo ou deixa eu trocar de cor, ou uma bandeira, né, de baixa, tende a fazer uma volatilidade, tende a ficar 85 para cima, aí dá mais um 85 para cima e cai 2. Legal, bom, começa a ficar um negócio mais padronizado. Mas o que importa muito para mim é que quando essa crise começar a ter luz no fim do túnel, e luz forte, a subida vai ser muito difícil de controlar. Então vamos supor que seja uma subida dessa tora aqui, por exemplo, dessa intensidade. O que importa para mim é que eu sei o fluxo vendedor, ou seja, de quem realiza ou de quem de fato está vendendo. Porque as ordens, o tamanho das ordens não muda, os caras têm as mesmas ordens. Então quando elas são liquidadas, tende a causar movimentos muito parecidos. Então, o mais importante é eu pegar este movimento, não o primeiro movimento de alta, mas o fim da retração, para mim, é o mais lucrativo, né? Que a gente chama, na análise técnica, quem é fã da análise técnica, de onda 3. Né?
Tá? A onda 1 é muito difícil de pegar, a gente sardinha. Onda 1 é quem aperta o botão ali, tem grana mesmo. Tá? A gente começa a perceber que esses caras que tem grana estão participando quando a gente liga o volume. Pum, ó, aqui ó a discrepância. Nessa região de preço, o volume foi maior do que o anterior. Tá? O volume aqui aumentou. Ó. Legal, é um sinal ok. Nessa região de preço, o volume aumentou muito. Aqui principalmente, ó, temos um volume discrepante. Isso aqui é muito alimento. Tá? Aí você vai falar assim, pô, Brunão, caiu. Legal. Aonde tem o maior volumão? Aqui, ó. Então você fala assim, ó, aqui um grande está com o médio. Ou apostou, tomou risco a partir daqui. Então você sabe que essa região começa a ser um imã. De cima para baixo, de baixo para cima, o grande fala, putz, chegou no meu médio, mas eu quero comprar mais. Aí se cai, ele compra, aí de novo, cai e compra. A hora que explode e fecha acima, a última tacada é, puta, se voltar lá eu pego mais. E essa se voltar lá eu pego mais, não tá de baixo para cima. Tá? Então aqui começa a ficar barato demais. As pessoas que pagam mais, aceitam pagar mais. E aí, para mim, é a melhor oportunidade. E é só isso que eu faço, sinceramente, como grafista, análise técnica, trader e tal. Se for simplificar, é preço, né? A gente vê quanto que variou, tá certo? O tempo é interessante para algumas ações, né? São commodities, sazonais, né? Quanto demorou. E a intensidade, né? As faixas de preços importantes. Beleza, galera? Então, essa é a ideia para VVAR. Quando ela começar a subir, eu acho que ela tem a primeira parada em 7,36, 7,87 e libera para mim tendência, vou até pôr de verde aqui, ó. Libera para mim tendência quando e somente se a ação conseguir fechar acima de 11,63. Fechou acima de 11,63, tocou de cima para baixo, aí a gente vai lá pro mensal, certo? Vai lá pro mensal. Ver esse movimento aqui. Se esse movimento um dia acontecer, esse aqui, ó, opa, fechou acima. Não importa o quanto ela subir, ó, importa ela testar de cima para baixo. Aí para mim é melhor, porque ela vai usar toda essa história aqui, ó, como suporte. E não temos ninguém por enquanto desse lado para falar de resistência. Aqui, ó, só o tempo irá dizer. Tá bom? Mas eu preciso que vença aqui para liberar a tendência, para que a gente faça de fato uma linha de tendência de alta e possa falar, olha, aqui foi o fundo ou a retomada do Covid, né? Vencemos o Covid, perdão, acabou esse medo, vencemos, conseguimos, tá certo? É isso, galera, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.